Boa noite. Então, após a apresentação do Matheus, eu vou falar sobre outro jogo, que é o jogo das cores. E futuramente também podemos mostrar que ele vai ser o jogo dos 15. Então, aqui nós temos o jogo, nós temos 1, 2, 3, 4 colunas, cada uma na sua respectiva cor, e aí nós vamos embaralhar ela. E em que consiste o jogo? Vou embaralhar fácil aqui para não ter tanto trabalho, mas o jogo consiste em nós pegarmos e organizarmos essas cores em uma devida coluna. E observe que os movimentos aqui, eles acontecem da seguinte forma: eu só consigo mover um quadradinho nas casas adjacentes. E esse jogo, nós conseguimos construir ele facilmente pelo GeoGebra, que é um aplicativo gratuito utilizado, que pode ser muito utilizado no ensino fundamental, médio, e qual exige um pouco da nossa criatividade. Então, como estou mostrando, esse é o jogo das cores, e nós vamos aprender a construí-lo. Então, como foi mostrado no jogo, nós vamos construir esse jogo. E para construir esse jogo, nós vamos precisar de primeiro 15 pontos de referência. E na verdade vão ser 15 pontos de referência e outros 2 de auxílio. Então tá, nós vamos primeiro colocar um ponto aqui neste, onde a abscissa é 1 e a ordenada 4. Nós vamos nomear esse ponto aqui de P1. Para nomear, nós vamos colocar a letra maiúscula P, apertamos underline, o índice que vai ser 1, igual, abrimos parênteses. Então a abscissa é 1 e a ordenada é 4. Então esse é o nosso ponto P1. O nosso ponto P2, P underline 2 igual a abscissa 2 e ordenada 4. Esse é o nosso ponto P2. Nós vamos fazer assim sucessivamente. Até o ponto P9, nós só temos uma unidade. Mas quando chegarmos no ponto P10, agora nós temos a unidade e a dezena. Então, no caso, quando nós formos escrever um número com 2 casas, então vai ser P, underline, nós vamos abrir chaves e escrever o índice 10. Porque se eu escrever apenas o número de 2 casas sem colocar a chave, ele não interpreta os 2 números dentro da chave. Ele não interpreta o 10, ele interpreta apenas o 1. Então, para ficar o índice bonitinho, a nossa estética bonitinha, nós vamos colocar chaves. Então, colocamos P, underline, chaves, 10, igual, abrimos parêntese e continuamos no nosso raciocínio consecutivo. Então, a abscissa vale 2 e a ordenada vale 2. E por aí vai, nós vamos fazer isso com ponto P11, P12, P13, P14, P15 e agora o P16, que ia ser esse ponto aqui. Mas nós não vamos chamar ele de P16. Nós vamos colocar um outro ponto de auxílio aqui, que vão ser esses pontos A e B. Mas eu vou nomear aqui como
V, então eu cliquei com o botão direito sobre o ponto A, cliquei em propriedades e vou mudar o nome dele. Vou colocar de V. Por convenção mesmo, para eu melhorar a minha escrita. Quando eu cliquei aqui apareceu um ponto C aleatório. Eu vou dar um Ctrl Z. Cliquei aqui no ponto A de novo. Tomar cuidado sempre aqui, ó. Sempre com esse canto superior aqui. Deixar sempre na setinha quando nós não estivermos criando outra coisa. Então mudei para V, para V. E esse ponto aqui nós vamos chamar de Q. Esses nomes aqui que eu dei esses pontos é só por minha organização mesmo e meu raciocínio. Você pode colocar a letra que você quiser, tá bom? Lembra lá no jogo, vou até colocar o jogo aqui para vocês verem, que nós temos as casinhas aqui bonitinhas, ó. Nós temos 1, 2, 3, vários polígonos, tá vendo? Mas aqui nós só temos nós só temos pontos ainda. Por que isso? Então nós vamos ter que começar a criar os nossos polígonos. Mas para o jogo acontecer, nós simplesmente não podemos chegar aqui, apertar em polígono e criar um polígono qualquer. Ele vai ter que ter uma especificidade. Ou seja, nós vamos ter que criar polígonos. No caso, nós vamos criar 15 polígonos. Aqui nós podemos ver que nós temos 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15. Nós temos 15 polígonos. E nós colocamos P1 até P15 de referência. Então, o que nós vamos fazer? Cada polígono nós vamos ancorar ele no ponto. Então, eu vou escrever um polígono aqui. Um polígono, vou escrever polígono. Lembrar de colocar acento, porque sempre ele é da forma bem... A escrita aqui é correta mesmo, até com os acentos. Nós vamos selecionar polígono, ponto, ponto, número de vértices e direção. Ou seja, nós vamos definir 2 pontos, o número de vértices só. Direção não precisa. É só 2 pontos, o número de vértices. Então tá. No caso aqui, se nós formos criar um polígono aqui, um ponto dele vai ser P1. Certo? O polígono 1 aqui ele vai ficar ancorado no ponto P1. Agora eu tenho que escrever esse ponto aqui, ó, em função de P1. E como eu faço isso? Eu vou abrir parênteses. Então, a abscissa aqui, ó, o ponto X aqui, ó, que seria o P2. Eu vou escrever esse ponto aqui em função de P1. O X é a abscissa do P1 mais 1. Então, o X vai ser o P1, underline 1, mais 1. Entenderam? Então, olha, o primeiro ponto que a gente ancorou foi o P1. O segundo ponto, nós vamos colocar a abscissa ordenada. O X vai ser o P1 mais 1, a abscissa, e a ordenada vai continuar sendo a ordenada de P2. Então, vírgula, Y, P underline 1. Observe que, olha, P2 ele compartilha a mesma ordenada. Ele compartilha. O 4 é comum para os dois. Porém, a abscissa é a abscissa de P1 mais 1. Então, olha, eu escrevendo esse ponto P2 aqui em função de P1, o X é P1 mais 1, e o Y continua sendo o Y de P1. E o número de vértices do nosso polígono vai ser 4, porque é um quadrado. Então, olha, na hora que eu já digitei 4, ele já ancorou nesses 2 pontos e formou um quadrado. Eu aperto a tecla Enter, nós já temos o nosso primeiro polígono.
E aí nós vamos fazer isso sucessivamente. Lembrando sempre que quando nós colocamos um número de 2 algarismos, temos que colocar entre chaves. Então vamos repetir isso para todos. Lembrando aqui agora do nosso polígono 10. Observa aqui que nós temos agora o 10 entre chaves. Então, toda vez que nós formos escrever um número de 2 algarismos com referência ao ponto aqui, o índice tem que estar sempre entre chaves quando formos escrever em 2 algarismos. Pronto. Lembrando, gente, ó, criamos nossos 15 polígonos. Lembrando sempre, olha, das vírgulas, lembrando sempre dos espaços, evitar ficar colocando espaços. O programa ele interpreta muito bem sem espaço. Às vezes, se você ficar colocando espaço aqui, ó, eu colocando espaço entre o y e o parênteses aqui, ó, do ponto P15, ele já não forma mais o polígono como dá para ver na tela. Eu tirei o espaço, apareceu. Então, fiquemos atentos a isso. Só que agora observe que a nossa figura está muito carregada. Então, o que nós vamos fazer? Clicar em janela de álgebra, apertar nessa setinha, colocar para exibir objetos auxiliares. Então, vai exibir tudo que está aparecendo aqui. E aí nós vamos ordenar por tipo de objeto. Agora, observe que nós temos os polígonos, os pontos, os segmentos. O que nós vamos fazer? Clicar em pontos. Vai selecionar todos os pontos. E aí nós vamos tirar, exibir objeto. Então todos os pontos sumiram. Só que eu quero que os meus pontos de referência apareçam. Então eu quero que apareça para mim aqui o ponto P1, P2, P3, P15 e os outros que eu criei, que são V e Q. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui de novo, fazer aquele mesmo processo. Eu vou tirar agora objetos auxiliares. Então, cliquei com o botão direito, objetos auxiliares. Eu vou tirá-los agora. Então, não tem objetos auxiliar mais e vou ordenar por tipo de objeto. Agora, observe que quando eu tirei os objetos auxiliares e coloquei o tipo só de objeto, apareceram só os meus pontos, que são interessantes para mim. Vou selecionar tudo como ponto, cliquei com o botão direito e aperto em exibir objeto. Agora todos os meus pontos estão aqui. Então nós temos os pontos que nós criamos por referência e temos os nossos polígonos. Lembrando que cada polígono, o polígono 1, está ancorado no ponto P1. Ele está escrito em função de P1. Observe aqui, ó, polígono 1, o ponto P1 e o outro ponto que ele está ancorado é x de P1 mais 1 e y de P1. Ou seja, o polígono 1 está todo em função de P1. Então, quando eu mudar o meu P1 aqui, observe que sempre o meu ponto P1 vai carregar esse polígono para onde ele for. Então, para onde eu levar meu ponto aqui, ó, o meu polígono vai junto, porque ele está em função de P1. O polígono 2 é a mesma coisa, olha. Vou dar 2 Ctrl Z aqui para estar certinho no ponto exato, tá vendo? Meu ponto P1, 1 e 4, meu ponto P2, 2 e 4. Então tá tudo perfeito. Nós temos os pontos, nós temos os polígonos. Agora o que nós vamos fazer? Vamos colorir. Então, para colorir, nós temos as colunas. Então nós vamos clicar no polígono 1, no polígono 2, no polígono 3, no polígono 4. Tem duas formas de fazer. Eu posso clicar com o botão direito, mas eu posso vir aqui em janela de visualização,
Aqui nós vamos nesse quadradinho aqui, cor e transparência, e vamos colocar a cor azul. Nós podemos colocar a cor que quisermos. Aí vamos clicar agora no polígono 2, apertamos a tecla Ctrl, polígono 6, polígono 10, polígono 14. Janela de visualização, e vamos colocar vermelho. Vou fazer diferente do anterior. Polígono 3 agora. Clicamos no polígono 3, apertamos Ctrl, 7, 10 e 11. Apertamos aqui. Vamos colocar a cor verde, que eu gosto também. Polígono 4, polígono 8 e polígono 12. Vamos colocar a cor amarelo, que eu acho que destaca. Só que, José Vitor, lá estava com a cor escura. E por que aqui está quase transparente? É porque nós temos que criar agora um comando para conseguir controlar a intensidade de cor. E como a gente vai fazer isso? Vai clicar em controle deslizante. Nós vamos criar um controle deslizante. Apareceu aqui o controle com a letra O. Nós vamos colocar aqui o mínimo, que é 0. O máximo vai ser 1. Nós vamos colocar um incremento. E escrevemos na forma 0.1. Então o incremento vai ser de 1 em 1. 0.1 em 0.1. Colocamos OK. Tá, temos um controle deslizante. E aí, o que nós vamos fazer agora? Agora eu vou selecionar toda a minha coluna, a coluna azul. Então selecionei a coluna. Opa, olha o erro que eu estava cometendo. Clicar sempre aqui na setinha de mover. Agora eu seleciono os polígonos da coluna azul. Agora eu clico com o botão direito, vou em propriedades. Propriedades, vamos em avançado e transparência. A transparência nós vamos colocar aqui a letra O, que é o nosso controle deslizante. E aí ficou tudo escuro. Aí eu vou baixar um pouquinho aqui porque para eu conseguir ler as palavras ainda, polígono. Agora vamos na coluna 2. Vamos clicar em transparência de novo. Ó, cliquei aqui fora, já mudou. Apertei no polígono das colunas verdes, selecionei todos os polígonos, transparência, ó. Quando eu clicar na malha aqui, já fez a minha mudança. Então sempre assim, segura Ctrl, seleciona todos, transparência, ó, tudo da mesma cor. Agora observe que nós já temos todos os polígonos da mesma cor. Já está colorido, já tem os polígonos, já temos os pontos. E agora o que falta? O nosso comando. E o que acontece aqui na verdade? Eu troco esse polígono verde com o que está vazio, com essa casa vazia. Mas como que acontece? O programa ele acontece da seguinte forma. Eu não consigo fazer uma troca direta de P15, vou colocar do P15, do polígono 15, com o vazio direto. O que acontece? Eu vou sempre pensar nos pontos. Os pontos são a referência. Os pontos que vão carregar o polígono. Quando eu movo o ponto P15, eu levo o polígono para onde eu quero. Então, vou dar um Ctrl Z aqui. Então, o ponto P15 o polígono 15 está ancorado no ponto P15. Para eu fazer essa troca, o que eu vou fazer? Esse ponto P15, eu já falei que eu não consigo fazer essa troca direta. Então, o ponto P15, ele troca com o ponto Q. O ponto Q, o ponto V, vai assumir o lugar do P15 e o ponto Q aqui, que o P15 assumiu o lugar dele, volta para o V. Ou seja, o P15 ele vai onde o Q e o Q vai onde é o V. E o V saiu do lugar dele porque ele foi parar no P15. Então, o que acontece? Eu faço essa ponte, o V vai onde está o P15, onde o P15 vagou, e onde o P15 estava aqui na extremidade, ele toma o lugar do V. E para eu fazer isso, eu tenho que colocar um comando. E como que eu monto este comando? Eu venho aqui no polígono 15, venho em propriedades, aí eu vou em programação. E nessa programação,
O jogo é no clique. Cada vez que eu clico no polígono, ele troca de lugar se tem a casa vazia. Então eu tenho que colocar ao clicar. E aqui eu vou colocar alguns comandos. E quais vão ser esses comandos? O primeiro comando, eu vou trocar o valor de P15 com Q. Que eu falei que não temos como trocar, fazer a troca direta. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser escrever o comando definir valor Q com P15. Ou seja, eu estou pegando o ponto P15 e estou colocando ele onde é Q. Então, o P15 vai fazer isso aqui, ó. Então, Ctrl Z. Então, ó, o ponto P15 fez essa troca. Logo em seguida, tem que ter uma condição. Porque, olha, se eu ficar clicando no ponto P11, tem que ter uma condição além dele trocar com Q. Vai ter que ser a distância de V e Q ser igual a 1. Porque, olha, além de tudo, eu tenho que ter uma condição para isso acontecer. Eu tenho que ter uma casa vazia. E essa casa vazia ela é definida pelo ponto Q e V. Então, se a distância do ponto Q e V for igual a 1, então vamos trocar o valor. Opa, P15. E a última troca que eu falei com vocês, se a distância ainda for igual a 1, definir valor de Q e V. Então, a gente troca o Q, que assumiu o valor de P15, com o V. Então, olha só o que aconteceu aqui. Observe que está tudo bonitinho. Se eu escrever errado aqui, ó, já acusou vermelho, e já essa linha já está inválida. Então, observe que está tudo pretinho, não tem nenhum, não está apresentando nenhum erro. Então, fiz as trocas. E lembre sempre que, ó, se a distância de Q e V for igual a 1. Só que se eu colocar 1 igual no GeoGebra Classic, ele não interpreta. Eu tenho que colocar igual igual. Eu tenho que colocar dois símbolos de igual consecutivos. E aí eu consigo fazer o comando acontecer. Apertei OK. Então logo o polígono 15 aqui, ele já está com o comando. Então cliquei fora. Fechei aqui. Então, na hora que eu clicar no polígono 15, o que eu espero é que ele troque de lugar com essa casa vazia. E foi o que aconteceu. Se eu clicar nos outros polígonos, não vai acontecer nada, porque eles não estão programados. Vou dar um Ctrl Z e vamos ter que programar todos os polígonos agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos manter essa mesma... Vamos clicar no polígono 1, propriedades, ao clicar, programação e ao clicar. Nós vamos colocar esses comandos aqui. Observe que tem um erro aqui já, ó, tá vendo? Tá vermelho. Tem espaço, então eu tenho que tirar esse espaço aqui. E aqui tá faltando uma chave. Olha, agora deu tudo certinho. Então tá tudo preto, bonitinho. Esses são os comandos. Definir valor e colocamos o condicional. Se a distância for igual a 1 de Q e V. Então P1. Então, observe que o comando já foi dado, P1. Mas se eu clicar em P1, não acontece nada. Por quê? Olha, porque não tem nenhuma casa adjacente vazia com o polígono 1. Então, vou dar um Ctrl Z aqui e vamos programar os demais. Botão direito, propriedades, programação ao clicar. Aí eu vou dando Ctrl C, Ctrl V aqui. Sempre que clicar em OK. Aí observe sempre aqui, ó, polígono 4, lembrar do P4. E aí, por isso que é bom de nomear com o índice aqui os valores, porque
você garante a programação correta para todos. E o ponto e o polígono 15 que nós já programamos ele. Se tiver uma casinha a mais aqui, uma linha a mais aqui e não tiver escrito nada, não tem problema, tá? É só dar um del aqui, mas não precisa ficar preocupado com essa linha a mais não. Só se tiver algo escrito nela que talvez não rode. Manter sempre essa programação aqui. Então, perfeito. José Vitor, programei tudo. E agora? Agora está tudo perfeito. Está tudo programado. Toda vez que eu clicar, vai acontecer a troca. Estou dando Ctrl Z aqui. Mas o que acontece? Agora nós temos que fazer o nosso jogo ficar bonito e funcional. Porque qualquer arrastezinho aqui, ó, eu não consigo mais. Eu não consigo fazer a troca mais. Então, ó, o que acontece? Os polígonos eles estão aceitando arraste. Então eu vou selecionar com o meu botão direito tudo e vou clicar em propriedades, fixar objeto. Então tudo que está selecionado está fixo agora. Agora eu não vou conseguir ficar fazendo aquele arraste mais. Então olha, agora o meu jogo já consegue funcionar melhor. Eu não consigo ficar arrastando o ponto P12, tá vendo? Então tá bem mais funcional agora. Só que ainda está carregado, olha. Quando eu fico passando o mouse, aparecem algumas escritas, tem a malha, as cores estão ruins. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui, ordenar por tipo de objeto, clicar em polígonos, tirar o rótulo. Ou seja, vamos selecionar todos os polígonos aqui e tirar o rótulo. Além de tudo, vamos selecionar o polígono, clicar com o botão direito, propriedades, avançado, descrição, modo automático e vamos clicar em sem estilo. Então toda vez que agora eu colocar o mouse sobre os polígonos não vai aparecer nada. Olha, quando eu seleciono, vou em propriedades, avançado e coloco modo automático, toda vez que eu coloco o meu mouse por cima dos polígonos, ele aparece totalmente a descrição das coisas, tá vendo? Agora eu vou selecionar tudo, colocar em sem estilo. Ou seja, quando eu colocar agora a minha setinha por cima, não vai aparecer descrição de nada. Tudo bem? Só que ainda estão aparecendo os pontos. Clico em pontos e colocamos em exibir objeto. Tiramos toda a exibição de objeto. Tá. Vamos agora aqui em número, exibir objeto. Então observe que já está bem mais claro, já está bem mais clean o nosso ambiente, porém ainda tem o quadriculado e tem os eixos. Vamos clicar aqui em mover, clicamos com o botão, clicamos aqui na setinha mover, no comando mover, clicamos com o botão direito, tiramos os eixos, depois vamos tirar a malha. Então observe que já está bem mais claro o nosso. E vamos tirar aqui agora a janela de álgebra. Fechando a janela de álgebra, nós temos o nosso jogo prontinho. É simplesmente agora clicar em mover e eu consigo fazer as trocas perfeitas. Se a gente quiser o jogo mais escuro, eu vou vir aqui em exibir, janela de álgebra, que é aquela janela que nós estávamos usando. Vamos em ordenar por tipo de objeto, fazemos o nosso controle deslizante aparecer escrito em número
nós podemos aumentar a intensidade dessa cor. E por aí vai, até ficar totalmente tudo escuro, mas não acho tão funcional ser tudo escuro. Essa tonalidade aqui tá boa. Então, fechamos a janela de álgebra e pronto, o nosso jogo está pronto. Muito obrigado por você participar. Talvez eu vou colocar um bônus para você aqui, que vai ser o jogo dos 15. Mas para isso eu tenho que conseguir uma imagem boa. Porque a diferença desse jogo para o jogo dos 15 é que em cada valor aqui, em cada polígono aqui, cada quadrado, nós vamos ter um número. E esse número vai ter 1, 2, 3, são 15 polígonos, são 15 quadrados, nós vamos ter 15 números. Então, e aí nós temos que ordenar de acordo com a posição de cada número. Acaba sendo um pouco mais difícil, porque aqui nós temos 4 tipos, né? Nós temos 4 cores. Lá nós vamos ter 15 números, então cada número tem a sua posição correta. Então é um pouco mais difícil. Eu vou ver se eu consigo as imagens e qualquer coisa eu vou fazer esse bônus. E se tivermos tempo também. Então, muito obrigado por estar até aqui agora. Faça um bom jogo. Eu vou disponibilizar o link para vocês depois. Até mais e muito obrigado.